Meus irmãos, graças a Deus por Cristo, nosso Salvador, nosso Senhor, que nos tem dado a alegria de servi-lo, de adorá-lo e a cada domingo a oportunidade de podermos cultuá-lo juntos, cantando louvores ao Senhor, lendo juntos a sua palavra, ouvindo o ensino, a instrução da palavra do nosso Senhor, enquanto juntos caminhamos para o céu, para a glória, para o nosso lar celestial prometido pelo Senhor. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no texto de Apocalipse, no capítulo 14, e vamos, irmãos, ler os versículos 1 a 5. Eu convido também a que se coloquem em pé, os irmãos que podem se colocar em pé, para que acompanhem a leitura que farei desse texto sagrado, palavra do Senhor, Apocalipse, capítulo 14, versículos 1 a 5. Diz assim a palavra do nosso Deus. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca. Não tem mácula. Amém. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Bendito Deus, nosso Senhor, nosso Pai, Deus glorioso e soberano, graças te damos, ó Senhor, por mais um domingo, mais um dia em que o Senhor tem nos dado a alegria, a oportunidade, a satisfação de cantar louvores ao Senhor, de lermos juntos a Tua palavra, de nos dirigirmos ao Senhor em oração juntos como igreja, com adoração, com petição, com súplicas. Graças te damos, ó Senhor, pela pregação da Tua palavra. Pedimos ao Senhor que ilumine o nosso coração, ilumine a nossa mente, que conduza, ó Deus, a pregação. Usa-me, ó Senhor, como um instrumento do Senhor para transmitir com fidelidade a palavra do Senhor. Seja o Senhor gracioso para com esse meio de graça, para com teus servos, para com tua igreja, para com aqueles que não são crentes, mas têm hoje a oportunidade de ouvir pregação da palavra do Senhor. Ó Senhor, segundo o teu plano, a tua vontade, o teu querer, traze-os a teus pés, arrependidos dos seus pecados, clamando por misericórdia. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te rogamos que o Senhor seja conosco e guarde em nossos corações a tua palavra. No nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Redentor, nós oramos. Amém. Senhor. Meus irmãos, os irmãos podem sentar. Irmãos, sempre tenho lembrado aos irmãos, ao passar por Apocalipse capítulos 12 e 13, que a nossa caminhada nessa vida é como uma caminhada no deserto, sendo perseguidos como igreja do Senhor por Satanás, o grande dragão, por seus auxiliares, o anticristo, o falso profeta, o mundo, Babilônia, as bestas que emergem do mar e da terra. Mas logo, logo, irmãos, nós estaremos na glória, no céu, na pátria celestial, adorando o Senhor de modo perfeito, pleno, glorioso, eternamente.
Depois de toda essa caminhada, nós estaremos na santa cidade, no novo céus e nova terra. O capítulo 14 de Apocalipse é como ar puro que se respira depois de se ter passado por um túnel sombrio carregado de ar, como que contaminado, pesado, difícil de respirar, que vemos nos capítulos 12 e 13. Não que esses capítulos não tenham nada de bom, claro, não tenham nada de proveitoso, é evidente que tem, mas aqui nós temos, meus irmãos, descrita a batalha cósmica entre Satanás e Cristo, Satanás perseguindo a igreja do Senhor, Satanás perseverantemente perseguindo o povo de Deus. Aqui nós somos informados de quem é Satanás, das suas estratégias, dos seus auxiliares, das suas táticas. Somos informados de como Satanás insistentemente quer derrotar a igreja do Senhor. E então chegamos no capítulo 14. E no capítulo 14, o que temos são os redimidos do Senhor no Monte Sião, adorando o Senhor, junto com o Cordeiro, que é o Senhor Jesus Cristo. Aqui temos uma descrição, meus irmãos, pela revelação dada ao apóstolo João, dos crentes da igreja de Cristo, dos servos de Deus, adorando o Senhor, com Cristo no céu, depois de toda a luta, depois de toda a perseguição. Aqui também o autor desse livro, o apóstolo João, inspirado, conduzido pelo Senhor, estabelece o contraste entre o povo que segue a Cristo e o povo que segue a besta, os que adoram a Cristo, o Senhor, e os que adoram a besta. Nós temos visto João revelar o ataque do anticristo à igreja, o ataque do falso profeta. Nós temos sido informados sobre o espírito anticristão que há no mundo até a volta de Cristo e o espírito de falsidade que prega um falso evangelho, uma falsa vida, sendo inclusive adorado pelo mundo por causa da sua mentira, por causa da admiração do mundo à mentira de Satanás. E tentando levar a igreja, mas evidentemente sem sucesso, também a servi-los. Agora temos o Cordeiro que está em pé no Monte Sião, junto com o seu povo, os 144 mil selados, no capítulo 14. Eu quero apresentar aos irmãos um esboço simples desse capítulo, mas o sermão será apenas nos primeiros 5 versículos, apenas para que tenhamos uma visão de todo o capítulo 14. O que temos aqui, meus irmãos, é, em primeiro lugar, o Cordeiro e os redimidos reunidos no Monte Sião, versículos 1 a 5, que é a parte que consideraremos hoje. Depois temos as 4 vozes dos 4 anjos, versículos 6 a 13, e em seguida a ceifa e a vindima da videira da terra, versículos 14 a 20. Esses 2 assuntos seguintes trataremos nos próximos domingos, se o Senhor nos permitir. Vamos procurar entender o que essa visão significa, considerando primeiro os versículos 1 a 5, onde temos revelado o Cordeiro, gemidos reunidos no Monte Sião. Nesses primeiros 5 versículos, meus irmãos, nós temos o Cordeiro com seu povo, versículo 1, um novo cântico, versículos 2 e 3, os 144 mil comprados, versículos 3 a 5. Um povo com um número definido, que foi comprado da terra, pelo sangue do Cordeiro, entoa com vigor e de modo harmonioso um novo cântico ao Senhor. Isso pode resumir, ou resume os versículos 1 a 5. Vamos então ver o que significa isso. O que significa o Cordeiro, o novo cântico, 144 mil selados, começando, em primeiro lugar, considerando o Cordeiro reunido com seu povo. Versículo 1. Olhei
E eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Mais uma vez, meus irmãos, para que possamos seguir as Escrituras, o modo como João escreveu, o apóstolo João vê o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e junto com ele, uma multidão de 144.000 pessoas selados na fronte, com o nome do Cordeiro e o nome do pai do Cordeiro. Quem é o Cordeiro sobre o qual o apóstolo João fala aqui? Irmãos, no contexto dessa passagem, nós vimos no capítulo anterior, no capítulo 13, que faz-se menção a dois cordeiros, no versículo 8 e no versículo 11 do capítulo 13. No versículo 8, versículo 8, João fala do livro da vida do cordeiro. Esse cordeiro é um cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo. Apocalipse 13:8 claramente fala, como sabemos, de Jesus Cristo. O cordeiro ali é Jesus Cristo. O livro da vida do cordeiro é o livro da vida de Jesus Cristo, ou o livro da vida onde estão registrados os servos de Jesus Cristo. Cristo é o cordeiro que foi morto para resgatar o seu povo da escravidão do pecado. Mas no versículo 11 do capítulo 13, João descreve a besta que surge da terra, que é o falso profeta, descrito como um cordeiro. Aliás, alguém que tem aparência de um cordeiro, mas uma voz que é de dragão. E nós já sabemos desde o capítulo 12 quem é o dragão. O grande dragão é Satanás, a antiga serpente. A besta que surge da terra, o falso profeta, tem o caráter de Satanás. Esse cordeiro do versículo 11 é ligado a Satanás. E agora, em 14:1, nós temos o cordeiro com um artigo definido, falando a respeito desse cordeiro que está em pé sobre o monte Sião. O cordeiro de 14:1 é o mesmo de 13:8. Trata-se, portanto, de Jesus Cristo, o nosso Redentor. É importante, meus irmãos, lembrar que a Bíblia fala de Jesus Cristo como sendo o Cordeiro de Deus. Essa designação, o Cordeiro de Deus, está nas Escrituras, em todo lugar, em toda a Bíblia, falando a respeito de Cristo. Essa designação foi, por exemplo, usada por João Batista para descrever Jesus Cristo, conforme o registro do apóstolo João. Em João 1:29, João 1:36, João viu Jesus que vinha se aproximando e disse aos seus discípulos: "Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." E no outro dia, diz João, no dia seguinte, estava João Batista outra vez, na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: "Eis o Cordeiro de Deus." E há outras passagens ainda, irmãos, do Novo Testamento, nas quais Jesus é chamado de Cordeiro, como capítulo 8 de Atos, versículo 32, ou 1 Pedro 1:19. No livro de Apocalipse, várias vezes, não poucas vezes, várias vezes, faz-se referência a Cristo como o Cordeiro. Irmãos, essas citações a Jesus Cristo na figura do Cordeiro apontam diretamente, podemos assim dizer, para o sistema de sacrifícios do Antigo Testamento, sobre o qual falamos pela manhã. Naquele sistema de sacrifícios, Deus requeria que animais fossem sacrificados, o sangue desses animais fosse derramado para o perdão de pecados. Deus aceitava das mãos do sacerdote
o sacrifício de animais como meio de expiação, meio de perdão de pecados. No sacrifício do Cordeiro, no Antigo Testamento, nós temos a oferta pelo pecado. Em Levíticos, capítulo 4, nós temos a oferta pela transgressão, Levíticos, capítulo 5. Nós temos a oferta do dia da expiação, Levíticos, capítulo 16. E o sacrifício da Páscoa, Cordeiro Pascal, em Êxodo, capítulo 12. Talvez seja Isaías, capítulo 53, uma das mais vívidas descrições de Cristo como o Cordeiro de Deus, que viria para dar a sua vida pelo seu povo. Isaías diz, certamente, Isaías 53, versículo 4, certamente esse Cordeiro tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos distantes de Deus, todos nós andávamos em pecado, em delitos e pecados. Todos nós andávamos como ovelhas desgarradas. Está um pouco distante da nossa realidade um pastor num campo, cercado por lobos e outros animais ferozes, e uma das suas ovelhas sai do aprisco, ou seja, ela sai de debaixo da segurança do pastor e anda distante, à mercê de grande perigo. Essa figura descreve o ser humano longe de Deus, em perigo eterno, sob condenação eterna. E todos nós somos, meus irmãos, naturalmente assim, desgarrados de Deus, como ovelhas sem pastor, cada um se desviando pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre o Cordeiro, sobre o seu Filho, a iniquidade, o pecado, a transgressão de todos nós, e por isso ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Também está um pouco longe da nossa realidade do dia a dia, o fato de que um cordeiro é imolado e ele quase não se move. Quase não reclama ou não reclama. Passivamente aceita a sua morte. Cristo entregou-se voluntariamente para nos resgatar da nossa condição de iniquidade, de pecado, de trevas, de condenação. Cristo entregou-se como um cordeiro. No Novo Testamento, Cristo vem a esse mundo como cordeiro para dar a sua vida por nós. E é por isso que o apóstolo Pedro diz a respeito de Cristo, em 1 Pedro 1, 19 e 20. Não foi mediante ou através, por meio de coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Isso é, meus irmãos, o apóstolo Pedro está dizendo, não foi por intermédio das nossas obras, não foi por intermédio do nosso esforço, não foi por valores nossos que fomos resgatados daquela condição sob a qual nós estamos desde Adão, ou estávamos, os crentes estávamos, desde Adão, um inútil procedimento. O procedimento útil é aquele para a glória de Deus. Deus nos criou para a sua glória. E quando não vivemos desse modo, isso é um procedimento fútil, nós vivíamos desse modo, mas Deus, sendo tão misericordioso para conosco, enviou um cordeiro, para que pelo sangue do cordeiro, um cordeiro sem defeito, sem mácula, Cristo, pelo sangue dele, nós pudéssemos ser lavados e resgatados e trazidos à comunhão com o Senhor.
aqui em Apocalipse, Jesus Cristo não é mais um cordeiro humilhado, não é mais um cordeiro morto, não é mais um cordeiro imolado, mas é o cordeiro vencedor. Quando João fala de Cristo como cordeiro em Apocalipse, é como um cordeiro vencedor, aquele que foi morto, mas ressuscitou, e que é digno de receber poder, riqueza, honra, sabedoria, glória e louvor. Um cordeiro que não está mais em uma cruz, um cordeiro que agora está sentado no trono, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Veja os irmãos que em Apocalipse o livro da vida é chamado livro da vida do Cordeiro. Todas essas passagens que fiz referência, citei, mostram por que o apóstolo João fala de Cristo como o Cordeiro de Deus. Ele viu Cristo como sendo aquele que entregou a sua vida em sacrifício por nós. Quando se fala de Cristo como Cordeiro, é aquele que entregou sua vida por nós, venceu a morte, ressuscitou, subiu aos céus, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos, um cordeiro vencedor. Essa é a linguagem a respeito de Cristo como cordeiro aqui em Apocalipse. É Cristo o vencedor. João o vê no Monte Sião. E o que significa, meus irmãos, o Monte Sião? Monte Sião é uma referência simbólica ao céu, o lugar da habitação de Deus, o lugar da habitação de Deus com o seu povo. Nas Escrituras, há um progressivo desenvolvimento da palavra Sião, do significado da palavra Sião. A primeira vez que a palavra Sião aparece nas Escrituras é em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 7. Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. Sião era uma fortaleza que pertencia aos jebuseus, os antigos habitantes da cidade de Jebus, que provavelmente ficava na antiga cidade de Salém, que vem a ser Jerusalém, a capital de Israel, onde está o Monte Sião, que ficou sendo a fortaleza de Davi. Quando Davi tomou aquela fortaleza, ele fez da fortaleza a sua fortaleza. Com o tempo, Sião passou a designar não só a fortaleza em cima do monte, mas também todo o monte. Por isso que temos nas Escrituras o Monte Sião. Originalmente era apenas a fortaleza dos jebuseus. Mas quando Davi a tomou, todo o monte passou a ser chamado de o Monte Sião. E posteriormente os arredores do Monte Sião também passou a ter essa designação, porque se tornou a cidade de Davi. E a cidade de Davi é Sião, no Antigo Testamento. Na época de Salomão, o rei, filho de Davi, foi construído o Templo de Jerusalém. Lembra os irmãos que Davi queria construir um templo, mas Deus não o permitiu. Deus permitiu que Salomão, o filho de Davi, construísse o templo. E quando Salomão construiu o templo, ele o fez do lado direito, em outro monte, próximo ao Monte Sião, no Monte Moriá, ao lado do Monte Sião. E depois disso, o nome Sião passou também a designar o templo, toda a região, a área em torno do templo. Nós vemos essa designação nos Salmos, por exemplo, em outros textos. E com o tempo, Sião passou a designar toda a cidade de Jerusalém. Não só a fortaleza e o monte, não só a cidade de Davi, mas toda, não só o templo, mas toda a cidade de Jerusalém. Ora, Jerusalém era a cidade do povo de Deus. Jerusalém é, na Bíblia, a cidade do povo de Deus. O templo era a presença de Deus no meio do seu povo. Deus no meio do seu povo. Deus com o seu povo. E desse modo, a palavra Sião passou a designar o lugar onde Deus habita.
o lugar onde Deus habita com o seu povo. O Monte Sião é o lugar onde foi construída a cidade de Jerusalém e o templo, que para os hebreus era símbolo, o templo era símbolo da habitação de Deus com o seu povo. Na história dos hebreus, ainda que eles estivessem distantes de Jerusalém, anualmente eles subiam em procissão para as festas do templo, para as festas de Sião, para as festas de Jerusalém, uma multidão em festa, como a Bíblia diz. Os Salmos 120 a 134, alguns dizem até o 136, são salmos de romagem. Na sua Bíblia você tem um subtítulo, Salmo de romagem, de romaria, de subida para o templo. Esses salmos eram provavelmente, muito provavelmente, irmãos, cantados enquanto o povo ia subindo em festa para Jerusalém. Para os israelitas, a bênção e a vida estavam em Sião. Por isso que o Salmo 133 diz, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Porque a bênção e a vida está onde Deus está. Está onde Deus reina, está onde Deus mora. Quando eles chegavam em Sião, você começa lendo o Salmo 120, eles estão saindo de casa e vão subindo para Sião. E quando chega no Salmo 136, eles estão adorando, cantando, exaltando a Deus em Sião. Quando eles chegavam em Sião, quando chegavam no templo, eles eram recebidos por Deus. Em Sião, no templo de Jerusalém, o povo ouvia os sacerdotes dizerem, Salmo 134, de Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Sião, então, era o lugar do encontro do povo de Deus com Deus. Lugar de festa, de bênção, de alegria do povo de Deus. Quem ia a Sião estava indo para encontrar com Deus, para festejar a Deus. Estava indo para a habitação de Deus. E daí, meus irmãos, quando chegamos no Novo Testamento, a palavra Sião tem o significado de a igreja de Deus e a Jerusalém celestial. O povo de Deus e a cidade onde o povo de Deus habita com Deus. Ouçam os irmãos o que diz o escritor aos Hebreus, em Hebreus 12, versículos 22 a 24, quando ele está falando a respeito daqueles que são chamados por Deus, chamados do mundo, convertidos, reunidos ao povo de Deus em razão do sacerdócio de Cristo. Hebreus 12, 22, 24. Tende chegado ao Monte Sião. Essa é uma expressão do autor aos Hebreus para alguém que veio do mundo a Cristo. Tende chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo. Tende chegado a Jerusalém celestial e as incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança. Há uma série de figuras nessa passagem, mas nos interessa aqui o Sião. Quando alguém vem do mundo para Cristo, para o povo de Deus, para a comunhão com Deus, tem chegado ao Monte Sião, a cidade de Deus, a comunhão com o Senhor. Nesse texto aqui que lemos da carta aos Hebreus, então o autor aos Hebreus nos lembra da gloriosa e abençoada experiência de chegar a Cristo, de chegar a Sião, de chegar ao céu, depois de ter caminhado pelo deserto, atacado pelas bestas feras do campo. Entendido, meus irmãos, dessa maneira figurada, chegar a Sião, então, é ser recebido por Cristo. Ser recebido na comunhão de Deus, com Deus, em Cristo Jesus. Ser recebido na glória. Por isso que o autor aos Hebreus diz, tem chegado ao Monte Sião, a cidade de Deus, do Deus vivo, a Jerusalém celestial.
aqui em Apocalipse, nós veremos adiante, se Deus nos permitir, no capítulo 21, que João fala do céu, da nossa chegada no céu, à luz do Antigo Testamento. Creio que os irmãos que têm acompanhado esses sermões no Apocalipse já sabem que João conta a revelação que Deus lhe deu à luz do Antigo Testamento. Porque eram as escrituras que ele tinha nas mãos. Quando chegarmos ao capítulo 21, nós veremos então, como disse aos irmãos, João narrando a chegada do crente no céu, da igreja. E ele faz a luz do Antigo Testamento e da subida dos israelitas para a cidade de Jerusalém. Apocalipse 21, versículos 9, 10, 11, 23, 24. João diz, então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças, cheia dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo, nós veremos na próxima sessão do Apocalipse os 7 flagelos da ira de Deus. Aqui já é a parte final dessa sessão de Apocalipse. Um anjo vem falar com João, um anjo do Senhor, e ele diz então a João, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro, a igreja de Cristo. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. A cidade não precisa nem de sol, nem de lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Há uma montanha nessa descrição que João faz. Há um povo chegando numa cidade. Há um cordeiro vencedor ali. É uma descrição da igreja nos céus, com Cristo, com o seu Senhor. E aqui na nossa passagem, voltando ao capítulo 14, o cordeiro em pé, irmãos, sobre o Monte Sião, simboliza Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, com o seu povo, com a sua igreja, habitando com o seu povo. Por isso João diz, estavam com ele 144 mil. Quem são esses 144 mil? Nós sempre devemos ser muito cuidadosos com números em Apocalipse. Eles sempre são simbólicos. Nós já tivemos oportunidade de considerar esses 144 mil anteriormente em Apocalipse capítulo 7, versículo 4. E vimos que 144 mil é um número que simboliza a igreja, o povo de Deus. É o número dos que foram selados para Deus, de todas as tribos de Israel e da grande multidão formada por gentes de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos, línguas, que estão em pé diante do trono do Cordeiro, entoando um cântico ao Senhor. Apocalipse capítulo 7, versículo 10. O cântico ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Lá como cá, lá no capítulo 7, como há aqui no capítulo 14, nós temos essa multidão cantando ao Senhor. Ali em Apocalipse 7, os 144 mil são descritos como aqueles que lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Portanto, são os crentes, a igreja de Cristo. São aqueles que, por terem lavado as suas vestiduras e alvejado-as no sangue do Cordeiro, se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E o Cordeiro que se encontra no meio do trono, que vimos no capítulo 4, é o Senhor Jesus Cristo. Temos visto aqui nesse capítulo. O Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida eternamente. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Aqui em Apocalipse 14, o número 144 mil também simboliza os crentes, a igreja, os seguidores do Cordeiro,
os que foram redimidos dentre os homens, os que são primícias para Deus e para o Cordeiro. Fica claro na leitura, dos versículos 1 a 5, que os 144.000 do versículo 1 são os mesmos do que João descreve no versículo 4 e 5. Não se macularam, são santos, seguidores do Cordeiro, são os que foram redimidos dentre os homens, são primícias para Deus e são justificados em Cristo Jesus. Não tem mácula. Mas nós poderíamos ainda perguntar por que 144.000 simboliza a igreja. Meus irmãos, à luz de Apocalipse, capítulo 7, versículos 1 a 17, nós podemos pensar que esse número representa a multiplicação dos salvos partindo das 12 tribos de Israel e se estendendo em Cristo para uma grande multidão que ninguém pode enumerar, formada pelos eleitos de Deus, gente de todas as nações, de todos os povos e línguas do mundo. 144.000 simboliza, portanto, os santos, a igreja, os remidos do Senhor. Até que Cristo volte, até que chegue, irmãos, a segunda vinda do Senhor, parte desse povo se encontra na terra, como nós estamos aqui hoje, adorando ao Senhor, sendo atacados por Satanás ao longo da história, através das bestas do mar e da terra e pela Babilônia, isso é, pelo anticristo, pelo falso profeta e pelo mundo. Uma outra parte se encontra nos céus com Cristo, aguardando a ressurreição do corpo quando Cristo voltar. Juntos formam o povo de Deus, a igreja do Senhor, o povo do Cordeiro vencedor. Um povo identificado com o nome de Cristo e do Pai de Cristo. Um povo marcado na fronte com o nome do Cordeiro de seu Pai, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu Pai. O que significa que a igreja é portadora do nome de Cristo e do nome de Deus, o Pai. O crente pertence a Cristo, pertence a Deus. Vamos voltar um pouco para o sermão passado, do capítulo 13, onde vimos a besta da terra. Nos versículos 16 e 17, esse falso profeta, esse espírito de falsidade que há no mundo, todo o engano que há no mundo, o falso profeta, falsa religião, falso ensino, falsa pregação. O falso profeta impõe sobre todos os seguidores, os seus seguidores, um nome ou um número na mão direita ou na fronte, que é a marca da besta. E nisso, irmãos, Satanás está tentando imitar a Cristo, ao identificar os seus seguidores com uma marca, como nós vimos no capítulo 13. Uma marca ou uma marca na fronte, como está no texto, é um símbolo, como vimos antes, a respeito da besta do mar. Essa marca é um símbolo de pertencimento, de pertencer. Agora, no capítulo 14, a Cristo e a Deus. A marca na fronte é um símbolo de identificação, como um selo de propriedade, como os selos que naquela época identificavam os escravos. Os donos tinham uma marca que identificava os seus escravos. Nos nossos dias, há pouco tempo eu vim de um contexto de fazenda para todo lado. E os donos, os fazendeiros marcam também os seus animais, com a sua marca, com o seu selo. Eles identificam os seus animais. Pertence a eles, eles reconhecem a marca que lhes pertence. Isso também faz separação entre um rebanho e o outro. Quando nós vestimos uma marca, nós nos separamos.
Por isso que nós usamos uniforme na escola. As crianças usam uniforme. Se misturar eles com outra escola, as coordenadoras, os professores vão identificar de longe, esse é da nossa escola, pela marca, pelo uniforme, pelo símbolo que está no uniforme. Assim, irmãos, o significado da marca na fronte é um símbolo de pertencer ao Senhor, de ser do Senhor, de ter o caráter do Senhor, de ter o caráter de Cristo. Esse é o selo do Deus vivo, sobre o qual o Apocalipse fala no capítulo 7 também, que identifica, que separa o povo de Deus do mundo. Aqui em 14:1, se diz que o selo é o nome de Cristo e de Deus cravado na fronte. Isso é cravado na mente. O nome de Cristo nos identifica com Cristo, com quem Cristo é, com o caráter do nosso Senhor, com a mente do nosso Senhor, com a santidade e a glória de Cristo. Não é uma marca como aquela dos animais da fazenda, visível. É uma marca na mente. O símbolo é um símbolo que indica que pertencemos ao Senhor. Ter a marca do nome de Cristo, de Deus, o Pai, na fronte, significa pertencer a Cristo, ser um cristão, pertencer ao grupo daqueles que seguem a Cristo, dos que pensam como Cristo, pregam a Cristo, testemunham de Cristo, vivem para Cristo, propagam, seja por meios falados, escritos, cantados, e sobretudo pela pregação, as ideias e as obras de Cristo, porque são de Cristo. O crente é propriedade do Cordeiro e de seu Pai. Depois de João nos dizer isso, que pertencemos ao Senhor, que Cristo está conosco, Ele habita conosco, está conosco. Depois de João olhar e ver o Cordeiro com o seu povo, João então ouviu uma voz do céu entoando um novo cântico. Temos nessa passagem, em segundo lugar, o novo cântico, versículos 2-3. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de harpistas quando tangem sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. O apóstolo João ouve uma multidão entoando um novo cântico em uníssono. Há uma multidão composta, ao menos em parte, pelos 144.000 comprados da terra, portanto, pela igreja do Senhor. Mas nós podemos também pensar, irmãos, à luz do Apocalipse, que também estão nessa multidão cantando ao Senhor, os anjos do Senhor, fazendo parte desse coro celestial. Desde o capítulo 4 de Apocalipse, sempre aparecem anjos do Senhor, cantando ao Senhor, entoando cânticos ao Senhor. Então nós podemos pensar que os anjos também fazem parte dessa multidão que canta diante do trono de Deus como som de muitas águas. O apóstolo João pôde ouvir os habitantes dos céus cantando ao Senhor, entoando um novo cântico na presença de Deus. Um novo cântico provém de um coração regenerado. Nós somos chamados de novas criaturas em Cristo, em contraste com a velha condição de pecado, a velha vida no pecado. Quando somos chamados por Deus, quando somos regenerados, quando Deus nos dá a fé e quando cremos nele, nós somos chamados de novas criaturas em Cristo, restaurados pela graça de Deus. Um novo cântico faz parte de uma nova realidade de vida, a nova vida em Cristo. Um novo cântico será parte da vida no novo céus e nova terra, no universo restaurado,
portanto, na Sião celestial, a cidade de Deus, os novos céus e nova terra. Quando João relata a visão do povo de Deus entoando um novo cântico na presença de Deus, ele chama a nossa atenção para a grandiosidade da voz. Como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Isso me fez lembrar, meus irmãos, quase como um parênteses, quando leio os sermões de Martin Lloyd Jones, ele pregava para uma igreja grande, e de vez em quando repetia: venham à igreja, venham ao culto público. Se você não vem por Cristo, venha ao menos para que o mundo possa ver que a igreja de Deus leva a sério o adorar a Deus, o servir ao Senhor, o glorificar ao Senhor, o dia do Senhor, a adoração ao Senhor. Nós temos vários cânticos em Apocalipse. E João vê a grandiosidade da igreja, do povo do céu adorando. É bonito ver a igreja cantando. Uma igreja cheia, cantando ao Senhor. É claro que é mais bonito do que a metade da igreja cantando. João vê a igreja adorando ao Senhor. A voz como o som de muitas águas é uma figura que ilustra a grandiosidade do coral dos salvos, do coral celestial. Esse coral que canta com voz semelhante à voz do seu Senhor, de Cristo. Quando João descreveu em Apocalipse capítulo 1, versículo 15, Cristo, o Cordeiro vencedor, como um grande guerreiro, ele diz que a voz de Cristo é como voz, como som de muitas águas. E aqui a igreja de Cristo adorando a voz do povo do céu é semelhante à voz do seu Senhor, grandiosa, gloriosa, estrondosa, voz como de grande trovão. Isso aponta para a potência da voz, em uníssono, grandioso, um grandioso coral adorando o Senhor. O trovão faz você tremer, está distraído ou até não, faz você tremer. João também chama a nossa atenção aqui, irmãos, para a harmonia da voz. Não apenas para o seu volume, grandiosidade, mas também para a harmonia. Não é somente um coral com voz grandiosa, potente, mas também harmoniosa, voz suave, como a voz de arpistas quando tangem a sua harpa. Não há nesse coral dissonância, mas consonância, um coro celestial. Não há ruídos, mas som agradável, suave aos ouvidos. Trata-se de um grande coral, unido a uma grande orquestra celestial, produzindo som celestial, som do céu, na presença de Deus, diante do trono de Deus. Vejam os irmãos que os mesmos personagens do capítulo 4, onde temos o trono de Deus, também aparecem aqui, os 4 seres viventes e os anciãos, que simbolizam anjos e a igreja do Senhor, os anjos do Senhor e a igreja do Senhor, como já vimos lá no capítulo 4. Meus irmãos, João nos faz ver a intensidade, a harmonia, a qualidade da música do céu, dos crentes adorando a Deus no céu, a realidade gloriosa na qual nós estaremos adorando o Senhor. Um grande coral de homens e anjos, de salvos e anjos do Senhor, adorando o Senhor gloriosamente. Não nos é revelado aqui a letra do cântico, mas com base no que nós já temos visto em Apocalipse, nos textos anteriores, nós vimos vários cânticos, meus irmãos, e ainda veremos outros adiante. Nós então podemos pensar que a música aqui entoada, certamente, como todos os cânticos em Apocalipse, exalta o Senhor como aquele que é digno de receber a glória, a honra, o poder, por ser o Criador
de todas as coisas, digno de receber louvores, porque ele é o Cordeiro Redentor do seu povo, por ser o Salvador do seu povo. No capítulo 5, diante do trono de Deus, os 24 anciãos que representam a igreja do Senhor, os 4 seres viventes que representam os anjos do Senhor, estão entoando um cântico que diz, Apocalipse 5, 9 e 10, digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre toda a terra. Lá em Apocalipse 5, como aqui também, Apocalipse 14, João ouviu uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Voz de um coro celestial, proclamando ao Senhor, com grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Lá em Apocalipse 5, ao ouvir esse potente, harmonioso, glorioso canto da Igreja de Cristo, dos anjos e dos anciãos, toda a criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, adorou ao Senhor. Versículo 13 do capítulo 5, aquele que está sentado no trono. Estamos olhando o capítulo 5, para comparar com 14. Lá os 24 anciãos, a igreja, as 4 criaturas, os anjos, adoram ao Cordeiro, que é digno de receber louvor, porque ele é o Salvador, o Redentor. Adoram o Pai do Cordeiro, porque ele é o Criador de todas as coisas. E todas as demais criaturas respondem a essa adoração, dizendo, aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. Há aqui em Apocalipse 14, uma multidão de salvos, redimidos, lavados pelo sangue do Cordeiro, juntamente com os anjos do Senhor, exaltando, glorificando, adorando a Deus o Pai, o Criador de todas as coisas, adorando a Deus o Filho, o Redentor do seu povo. João percebeu que dentre os seres humanos, somente os lavados pelo sangue do Cordeiro puderam aprender esse novo cântico, ainda no versículo 3 do capítulo 14, e ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. O propósito, irmãos, dessa afirmação de João é realmente separar os salvos dos não salvos. O capítulo anterior falou daqueles que seguiram e adoraram a besta. A besta da terra leva os não redimidos a adorar a besta que surge do mar. A falsidade, o falso profeta, leva o mundo a adorar o anticristo. Mas agora João impõe um contraste a um povo redimido, salvo, lavado pelo sangue de Cristo, que adora verdadeiramente, eternamente, gloriosamente, harmoniosamente ao Senhor. O povo redimido, os salvos, os santificados em Cristo Jesus, são os que podem aprender esse novo cântico, porque são os salvos, porque têm essa realidade da nova vida. Somente os salvos em Cristo Jesus podem realmente atender a convocação dos Salmos 96, que lemos, e do Salmo 98. O que lemos no Salmo 96, tributando ao Senhor a glória devida ao seu nome, é uma convocação aos santos, que terá, meus irmãos, a sua plenitude quando Cristo voltar. Nós já o fazemos hoje,
como igreja, atendendo à convocação do Senhor, no dia do Senhor, viemos juntos adorá-lo, cantar a Ele, mas essa convocação terá a sua grandiosidade, a sua plena realização quando Cristo voltar. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Ou, como no Salmo 98, cantai ao Senhor um cântico novo, Ele tem feito maravilhas, a sua destra e o seu braço santo alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, o Senhor manifestou a sua justiça em Cristo, perante os olhos das nações, lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade, das suas promessas para com a casa de Israel, e pela casa de Israel nos alcançou em Cristo, o filho mais importante de Israel. Celebrai, diz o Salmo, com júbilo ao Senhor, todos os confins da terra, aclamai, regozijai-vos, cantai louvores, cantai com harpa louvores ao Senhor, cantai com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas, exultai perante o Senhor que é Rei, ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, os rios batam palma e juntos cantem de júbilo ao Senhor, na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e julgará os povos consoante a sua equidade, a sua justiça. Ainda estamos nesse período em que essa convocação é feita para que os homens, todos nós, em Cristo Jesus, nos aproximemos de Deus para que possamos adorá-lo eternamente, junto com esse coro celestial que João descreve em Apocalipse 14, versículos 2 e 3, que entoam um novo cântico ao Senhor. Agora, meus irmãos, hoje, especialmente nesse dia, no domingo, no dia do Senhor, no dia da ressurreição, nós entoamos belos louvores ao Senhor, porém ainda imperfeitos. Mas se aproxima velozmente, irmãos, o dia em que entoaremos juntos com todos os santos, junto com todos os salvos, junto com todos aqueles que foram lavados por Cristo Jesus, pelo sangue de Cristo, nós entoaremos como o som de muitas águas e de modo tão harmonioso, hinos de louvores ao nosso Deus nos céus. Quem estará nesse grande coral do céu adorando o Senhor? Os 144.000 que foram comprados da terra pelo sangue de Cristo, que João descreve como sendo os santos em Cristo, os seguidores do Cordeiro onde quer que vá, os que foram redimidos por Cristo dentre os homens e são inculpáveis em Cristo e são primícias para Deus. Esses estarão reunidos com Cristo na glória, depois de toda a luta nesse deserto de dor, de lágrimas, de perseguição à igreja do Senhor, depois de toda batalha, nós estaremos entoando, meus irmãos, louvores eternos com Cristo no céu, com o povo de Deus. Por isso, então, João diz, olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele a igreja do Senhor, os que são identificados com Cristo, os que pertencem ao povo de Deus. E, portanto, temos nessa passagem, já concluindo, o Cordeiro, Cristo Jesus, o povo de Deus, os redimidos, reunidos nos céus, adorando o Senhor. O Cordeiro é Cristo, é Jesus Cristo, aquele que nos ama. Voltando lá para o capítulo 1 de Apocalipse, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Apocalipse capítulo 1, versículo 5. E no versículo 6, em razão dessa verdade, em razão da obra do Cordeiro, porque sabemos que ele nos ama e pelo seu sangue nos libertou. Qual é a nossa reação a essa verdade, a esse fato?
A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. O reconhecimento da sua glória, o adorá-lo e louvá-lo, é, meus irmãos, aquilo que devemos fazer em razão da obra do Cordeiro de Deus em nosso favor. O novo cântico, sobre o qual Apocalipse 14 fala, como já sabemos, é o cântico dos redimidos, é o cântico da igreja triunfante, é o cântico da igreja que foi perseguida pelo grande dragão, pelo anticristo, pelo falso profeta. Mas agora, nos céus, João está olhando para o céu, para a glória em Cristo, estará cantando eternamente, adorando, exaltando na presença do Senhor. Essa é a nossa esperança certa, ensinada pelas Escrituras, prometida por Deus e revelada em toda a Bíblia, e de modo ainda mais claro, no livro no qual nós estamos, o livro de Apocalipse. Que Deus aguarde em seu coração. Essa é a sua esperança? A glória, os céus? Ou o seu cântico, o que lhe identifica, o nome que lhe identifica, é o nome da falsidade ou do espírito anticristão? As bestas do mar e da terra também exigem ter o seu nome, o seu número gravado na sua fronte, no seu coração. O mundo também exige que você seja como o mundo é. O anticristo, o espírito contra Cristo, exige que você seja contra Cristo. Que nome está gravado na sua fronte? Quais são os seus interesses? O que lhe identifica? O que faz o seu coração bater de verdade, pulsar de verdade? O que é alegria para você? Você deseja cantar com todos os santos e com todos os salvos, num coro celestial, na pátria celestial, na glória, com Cristo? Então, há em você o caráter, a identidade, o jeito, a maneira de ser do Filho de Deus, Cristo Jesus. E se não há, ainda estamos no período em que o Evangelho é proclamado, em que os homens são chamados a arrependerem-se dos seus pecados e a virem a Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que Deus nos abençoe e nos dê a graça de vivermos adorando, exaltando, glorificando esse Cordeiro vencedor, o Senhor Jesus Cristo, o nosso Redentor. Amém. Meus irmãos, vamos cantar mais um cântico.